Hoje uma pessoa me perguntou qual foi a coisa mais difícil que eu já tive que fazer na minha vida. E eu acho que eu devo ter decepcionado um pouco essa pessoa. Talvez ela estivesse esperando que eu dissesse que foi viajar para algum lugar diferente, mergulhar, saltar de paraquedas, sei lá, escalar. E talvez eu tenha decepcionado essa pessoa ao dizer que realmente, de forma muito sincera, assim, a coisa mais difícil que eu já tive que fazer na minha vida foi me apaixonar pela busca interior, me apaixonar por essa jornada assim para dentro de mim mesma. E eu falo isso de forma muito honesta, né? Sem exageros, porque realmente foi a coisa mais difícil que eu já tive que fazer. Tem muita coisa envolvida aí, né? Desde os nossos apegos conscientes e apegos inconscientes, né? Hábitos, uma forma de vida que, querendo ou não, nos trouxe até aqui. Cada um tem as suas próprias formas, os seus próprios mecanismos, né? Que bem ou mal, com sofrimento ou sem sofrimento, com mais ou menos, quer dizer, sempre tem sofrimento, né? Mas assim, com um pouco mais ou um pouco menos de sofrimento, querendo ou não, trouxeram até aqui, né? E é como se inconscientemente a personalidade dissesse assim, olha, bem ou mal, com alguns arranhões, com alguns tropeços, mas a gente tá vivo, né? Quem me garante que outra forma vai ser melhor? E, e é muito interessante isso, porque esses tempos estava conversando com uma amiga e ela me falou uma frase que me impactou bastante, né? Se não me engano, a frase era assim, que a diferença, o contrário de fé não era a descrença, não era o ceticismo, né? E sim o controle. O contrário da fé é o controle. Isso é uma coisa muito profunda, né? Porque quando a gente de fato não tem uma fé em si mesmo, na vida ou em algo superior, né? Queiram chamar de Deus, de uma inteligência superior, né? Espiritual, divino, enfim. A fé, né? Quando nós não temos essa fé, nós procuramos então ter controle das coisas. É um processo, claro, automático, inconsciente, né? Mas é como uma reação, né? Então a gente quer ter controle, quer ter controle sobre as situações, sobre as pessoas, né? Sobre o nosso futuro. E uma grande ilusão, na verdade, porque é uma grande falsidade, uma ilusão de controle, né? Um falso controle, e que nos faz perder tempo, de atuar onde de fato nós temos controle, aliás, onde de fato nós podemos não ter controle sobre as consequências, mas sobre a forma como vamos agir. Então, toda essa tentativa, essa necessidade de falso controle fora, faz com que a gente se distraia de agir onde a gente de fato tem ingerência, que é nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nos nossos atos. Esse sim podemos controlar nossa mente, controlar nossas emoções, nossas reações, né? Isso a gente pode controlar. Claro que o resultado que advém daí, né? Bom, aí vai depender de uma série de fatores que de fato estão fora do nosso controle. Mas é muito interessante isso, porque esse olhar para dentro é uma coisa extremamente corajosa, exige um grau de coragem muito grande, né? Porque a primeira coisa que a gente quer fazer quando a gente olha, né, esses monstros, esses medos, é querer fugir. A primeira reação é querer fugir, né? Não só dos nossos, mas dos outros também, né? Por isso que é tão difícil também a gente numa sociedade na sociedade que a gente vive, né? Imediatista, materialista, com uma busca excessiva, né, de recompensas rápidas e prazeres rápidos. É muito difícil que alguém, não é, claro que não é impossível, mas exige um esforço a mais para a gente se comprometer
quando a gente começa a entrar em contato com esse mundo interior do outro, né? Por isso é tão difícil, as relações hoje são tão difíceis, né? Tem muita distração, tem muita variedade, tem muitas coisas que nos levam para fora e que nos distraem desse trabalho. Só que isso é válido também para a relação com a gente mesmo. A gente também, ao nos depararmos com os nossos defeitos, com as nossas angústias, a primeira reação também é sair correndo. A primeira reação é também, cada um com um tempo diferente, né? Mas no geral, a tendência é essa, né? Ou botar para baixo do tapete, mas no geral a tendência é essa, né? Colocar para baixo do tapete. Só que, assim como a gente fala, né? Que não adianta, quando o pessoal fala assim, vou jogar fora, vou jogar algo fora. Não existe fora no planeta, né? O planeta, se você jogar algo no lixo, algo fora, ele ainda assim está no planeta e está contaminando e está pesando, digamos assim, para o sistema como um todo. Da mesma forma acontece com a gente. Se a gente se imaginar como esse ser, como essa unidade, como seria o planeta, né? Não existe isso de botar um sentimento, reprimir, colocar para baixo do tapete. Isso não existe. Para algum lugar ele vai. Esse para baixo do tapete, né? Isso que a gente escolhe não olhar, escolhe reprimir, escolhe não sentir aquela dor, pelo menos não naquele momento, né? Às vezes a gente fala assim, não, nesse momento eu não consigo. Mas se você fizer isso de forma consciente, sabendo que assim que você tiver condições e fortaleza suficiente para lidar com aquilo, você vai olhar, é uma coisa. Só que a maioria das vezes não é isso que acontece. A maioria das vezes é um processo extremamente inconsciente. A gente entra numa dualidade, né, de fuga da dor e de busca do prazer. E por querer fugir da dor, que aliás é uma reação instintiva, bem animal, na verdade, né? Mas o ser humano, todas as tradições têm ensinado pra gente, tradições filosóficas, religiosas, enfim, todas elas têm ensinado para nós que o que mais gera dor é justamente ficar fugindo da dor, né? E quando você foge de olhar para alguma coisa, coloca para baixo do tapete, não quer lidar com alguma emoção, algum sentimento, não tem fora, não tem jogar fora, jogar para fora, né? Para algum lugar isso vai. Então, todas essas emoções reprimidas, todas essas experiências ruins que eu não quero olhar, a dor que eu evitei sentir, tem que ir para algum lugar. Tudo isso vai para algum lugar e fica ali embaixo do tapete do inconsciente. Porém, de tanto não olharmos e não trabalharmos, uma hora isso vem à tona, né? E geralmente vai vir à tona com gatilhos. Então nesse processo de olhar para dentro, a primeira coisa seria justamente, né, saber dessa reação automática, instintiva, né, inconsciente de fugir, de querer fugir, saber que isso vai existir, saber que isso vai acontecer, se manter firme, né, e seguir dando passos em direção nesse ambiente desconhecido, nesse ambiente assim menos iluminado, né? E com essa disposição de conhecimento, né? É interessante porque se a gente conseguir virar a chave, a gente fala muito assim, o autoconhecimento, já teve vários vídeos aqui também no canal sobre autoconhecimento, né? Mas o que precisa para esse autoconhecimento começar a acontecer e a gente começar a dar passos nessa vida interior, né? É justamente você virar a chavinha e se enxergar como um investigador mesmo da própria vida, da própria personalidade, né? Você se colocar nessa posição de alguém que realmente quer saber, né? Como uma curiosidade saudável de querer descobrir, desvendar esses mistérios, né? Tem um pouco de... se a gente for ver, tem até um pouco de ludicidade nisso, né? Você conseguir se imaginar. As crianças são muito assim, né? As crianças, elas querem saber como tudo funciona, fazem 1000 perguntas, pelo menos as crianças num estado natural de infância, né? Hoje em dia muitos não vivem esses processos, mas enfim, isso fica
tema para um outro vídeo, né? Mas o processo mais natural, né, da infância é justamente esse, a criança, esse assombro, essa criança que se maravilha, que tem curiosidade, né, que quer saber como as coisas funcionam, que abrem os brinquedos, abrem os eletrônicos, abrem as coisas, querem descobrir como é feito, o que está por trás, né? O que move, como funciona, né? Essa curiosidade, essa, como eu disse, né? Até um pouco lúdico isso, se imaginar um investigador de si mesmo, se imaginar um detetive, né? E ir arrecadando provas, não para depois se levar para o tribunal, não para isso, né? Mas como um investigador, como um cientista, como um pesquisador, como alguém que realmente quer compreender como funciona, de onde vem, quais são os mecanismos, né? Com o objetivo de depois poder ter subsídio, né, informação suficiente para poder atuar. E aí vem o segundo passo, né, que é a gente poder, claro, aceitar isso, né, não se apavorar, não sair correndo, acolher com carinho também as coisas que vamos ver, que não nos agradam e que são difíceis e duras, né? E para depois, né, no passo da transformação, de tentar começar a mudar aos poucos hábitos, mecanismos automáticos, trazer mais consciência para o dia a dia, né? Poder fazer isso de uma forma constante também, com alegria, com leveza. Isso é muito importante para a gente conseguir manter permanecer nessa transformação, né? Conseguir manter a constância, né? E realmente repetir, né? Aquela coisa do hábito. É ter perseverança para conseguir todos os dias trabalhar um pouquinho por aquilo, né? Um pouquinho pela transformação, né? Colocar um tijolinho depois do outro nessa construção de transformar aquilo que você identifica que precisa ser transformado. E também identificar aquilo que você tem de fortaleza, identificar aquilo que é bom, que precisa ser mantido, que precisa ser polido, melhorado, né? Mas que já é bom, já oferece uma força, né? Para que você consiga colocar em marcha todo o resto que precisa ser transformado. Precisa também saber quais são as fortalezas, quais são os motores, né? Mas para isso precisa passar, quebrar essa barreira, né? Passar por esse portal, né? Desse medo de olhar, né? Não sair correndo, não se apavorar. E quando a gente fala sair correndo, né? Estamos falando do quê? Falando de não se distrair dessa busca, né? Realmente não se distrair. Hoje a gente tem muitas distrações, né? Então, poder centrar, poder voltar, agora no final do ano, um ótimo momento para rever, né? Quais são os meus princípios, quais são os meus valores, quando eu não estou conseguindo ser fiel a eles, né? O que está me tirando desse caminho? A gente fazer uma busca bem séria, né? Para isso é muito necessário a gente abrir tempo cronológico também. Não é só o tempo interno de fazer essas reflexões. Eu sei que essas reflexões podem acontecer em um dia ou em um segundo, ou insights podem acontecer a qualquer momento, mas é necessário dar-se esse tempo também. Cronológico, também tempo físico, né? Porque a gente precisa conseguir ter tempo de assimilar as experiências. A gente está passando de atividade em atividade, mas um tempo físico e cronológico também. A gente também precisa de momentos de contemplação, de reflexão, momentos de deixar assentar as experiências, né? De voltar para dentro, porque senão as demandas externas, elas são constantes e intermináveis, né? E digo demandas todas, né? Não só de trabalho, de obrigações, mas também demandas que a gente vai criando, né? Demandas de entretenimento que a gente cria para o nosso próprio prazer emocional, digamos assim, né? Que tá muito bom, que a gente precisa desopilar, mas a gente também precisa reservar este tempo para
para as coisas internas, para fazer boas leituras, para fazer boas reflexões. Quem gosta de meditar, poder meditar. Tem processos que só vão acontecer quando a gente conseguir acalmar a mente e calar a mente, né? O máximo que se possa, né? fazer. Mas quando a gente conseguir desacelerar os processos mentais, desacelerar fora. E olha que quando a gente desacelera fora, ainda vai um tempo para desacelerar dentro, né? É que nem quando a gente tá super cansado, super cansado, chega em casa, tá louco para dormir, deita e a cabeça fica, né? Dependendo do tipo de atividade, né? Então, é um tempo diferente e a gente precisa prever esse tempo, integrar esse tempo na nossa rotina. A fuga disso, justamente, é o que vai trazer mais dor. De tanto a gente tentar fugir da dor, a gente acaba sentindo mais dor, né? Porque a dor, ela vai existir de qualquer forma. Se a gente pegar, por exemplo, qualquer tradição, mas usando a tradição mais famosa que tratou sobre a questão da dor, que é a tradição budista, né? Quando o Buda nos fala que quanto mais... Ele fala, né, que o apego é a causa de toda dor. E quanto mais a gente tenta fugir da dor, aí sim é que a gente sente dor, né? Até porque a nossa natureza é uma natureza diferente da natureza animal. Eu falava anteriormente, né, dessa dicotomia de fuga da dor e de busca do prazer. Isso é algo extremamente instintivo, que os animais têm muito desenvolvidos, né? Mas o ser humano, ele tem a possibilidade do uso da razão, né? Esse estado de alerta, de reatividade e de uma busca constante de prazer e de fuga da dor, isso não é próprio da natureza do ser humano. O ser humano tem uma outra natureza, de uma busca de outros valores, né? E então, quando para de tentar fugir da dor, começa a olhar para isso, integrar a dor, né? Integrar os elementos, os aspectos mais sombrios, mais difíceis, passa a conseguir lidar, olhar para isso e transformar tudo isso e usar isso a seu favor para o seu crescimento também, né? Então, essa é a nossa forma, né? E a gente precisa se acostumar com isso. Não estamos falando aqui de se acostumar com dor e de se autoflagelar e de... não tem nada disso, pelo contrário, né? É poder mudar a forma de enxergar os problemas, enxergando como provas e como degraus mesmo, para a gente conseguir evoluir, subir essa escada, né? Dentro de nós mesmos, né? Nos elevarmos um pouco mais, e à medida que a gente vai dando passos para dentro de nós mesmos e encarando essas sombras dentro de nós mesmos, nós vamos conseguir também começar a olhar, aceitar e encarar também essas sombras nos outros. Isso é muito interessante. A partir do momento que a gente consegue fazer essa jornada, né? Perder o medo de olhar para dentro, a gente começa a perder o medo de olhar para dentro do outro também. Essa conversa, essa relação que nós vamos ter com o coração, os corações dos outros que estão à nossa volta, ela é proporcional à capacidade que nós temos de nos conectar com o nosso próprio coração. A gente começa a ter relações verdadeiramente humanas quando a gente começa a se conectar verdadeiramente com o coração dos demais. Mas para isso eu preciso também fazer esse trabalho de conexão com o meu próprio coração. É uma via de mão dupla, né? Então as relações verdadeiramente humanas, onde nós vamos ter um maior grau de profundidade e de felicidade, vão ser proporcionais a essa profundidade com a qual vamos conseguir nos conectar conosco mesmos, né? Bom, e em nome disso e querendo pagar esse preço, né, que eu me propus a fazer isso, a encarar esse medo de olhar para dentro, né, e foi aí a minha resposta decepcionante que eu dei para essa pessoa, né, e que me fez refletir bastante e acabei trazendo aqui para vocês um pouquinho dessas reflexões. Espero que ajude nas reflexões de vocês também. E, bom, seguimos conversando por aqui, dialogando. Segue o canal.